Olá, turminha do segundo ano. Hoje nós vamos falar sobre as fases da vida, tá bom? Nós já começamos este conteúdo semana passada e nós vamos dar continuidade hoje. Você já ouviu falar sobre as fases da vida? Com certeza, né? Semana passada nós estudamos bastante sobre isso e então eu quero que você responda quais são as fases da vida. Olha só, as fases da vida são a infância, a adolescência, fase adulta e a terceira idade, tá bom? Quando a gente chega na velhice, nós chegamos na terceira idade, na chamada terceira idade. Nós estudamos semana passada sobre a gestação, chamada gravidez, estudamos sobre o nascimento, que é muito lindo, estudamos sobre as mamães e seus filhinhos. Agora nós vamos estudar sobre a infância. A infância começa no nascimento e se estende até por volta dos 10 anos de vida. As crianças crescem rapidamente. Ao longo do tempo, elas aprendem a controlar e usar o seu corpo e se expressar em diferentes atividades. A infância é um momento que você brinca, você pula, você se diverte. É muito boa essa fase. Nessa fase, adquirimos também conhecimentos com muita facilidade. É um período oportuno para ir à escola, aprender a tocar um instrumento musical e conhecer outros idiomas. Esse é um dos momentos mais agradáveis da vida. Aproveite bem sua infância para fazer sempre coisas maravilhosas, tá bom? Estudar, ler a Bíblia, brincar, aprender outros idiomas. Sim, é possível, tá? Fazer tudo isso na infância. E a adolescência? Você tem aí na sua casa algum irmão adolescente? Tem? Pois é. Entre os 10 e os 19 anos, o ser humano vive a adolescência. Durante esse tempo, o corpo da menina e do menino passa por importantes transformações. Ela está se tornando mulher e o menino está se tornando homem. O modo de pensar e se comportar dos adolescentes também mudam. Eles desejam ser independentes e obter respostas para muitas dúvidas que surgem na vida deles. Os adolescentes eles questionam bastante sobre algumas coisas da sua vida. Na adolescência, tomamos decisões muito importantes, as quais determinam o nosso futuro. Por isso, nesse período, o cuidado e a orientação dos nossos pais ou responsáveis são essenciais. Afinal, eles são muito mais experientes do que nós, tá? Então, a adolescência vai de 10 até os 19 anos. Então, para adolescente, né? Não. Fase adulta. Vamos para a fase adulta agora. Nessa etapa, o corpo está totalmente desenvolvido. A altura do corpo não muda, mas existem transformações que ocorrem mais lentamente. Ao longo da vida adulta, assumimos várias responsabilidades, somos muito produtivos. Eu, por exemplo, tenho muitas responsabilidades. Nessa época, geralmente, trabalhamos e podemos nos casar e ter filhos. Eu trabalho, eu sou casada e eu ainda não tenho filhos, tá? E agora nós vamos falar da velhice, que eu gosto muito dessa fase da vida. Eu admiro muitas pessoas que estão nessa fase da vida, porque eles já viveram muito, tem muitas histórias para contar. Conhecida também como terceira idade, a velhice é o período em que pessoas param de trabalhar e têm mais tempo para ficar com a família, viajar ou se dedicar a algum projeto pessoal. No entanto, o corpo fica mais frágil, os cabelos ficam brancos e a pele enruga. Para viver bem na velhice, precisamos cuidar da saúde desde a juventude. Os idosos são muito sábios, pois já viveram bastante. Olha só o que eu falei. Eles têm muito a nos ensinar. Por esse motivo, devemos estar sempre atentos aos conselhos que eles nos dão. Lembre-se, você está na infância, um período muito bonito da vida. Aproveite essa fase com sabedoria e faça boas escolhas. Coloque lá na página 113, coloque lá na página 113, observe aí a cena, ó, o nascimento, a gestação. Você vai ver aqui, ó, uma grávida. Depois da gestação, vem o nascimento, olha só, dos bebês. Isso mesmo. Isso acontece também com a mãe gatinho.
Isso, com a mamãe gata. Só que a diferença é que ela tem um monte de filhotes de vez, tá? E geralmente, é, os seres humanos, eles têm quíntuplos, têm gêmeos, tem quádruplos, mas não é sempre, não é constantemente, tá? Já a gestação das gatinhas acontece com frequência, sempre eles dão mais de um filhotinho. Na infância, nós podemos fazer grandes coisas, como eu expliquei aqui para você. Na adolescência, lá na página 14, você vai ver uma imagem onde tem bastantes adolescentes. Eles estão no período de tomar decisões, né? Escolher qual vestibular eles vão prestar, para qual faculdade eles irão ingressar, o que eles vão ser quando se tornarem adultos. Então, são muitas escolhas importantes, decisões importantes que eles devem tomar, porém com orientação dos pais. É uma fase muito, assim, difícil, porém, muitos adolescentes conseguem passar vitoriosos por essa fase. Porque também muitos adolescentes eles são influenciáveis. Então, se não tomarem cuidado com as amizades, eles podem ser influenciados a fazerem coisas terríveis, né? Então, os pais orientam com quem andar, que lugar frequentar, tudo isso. O adolescente ele precisa obedecer. Na fase adulta, a fase que os seus pais estão, né? O corpo já está totalmente desenvolvido. E aí vem as responsabilidades. Olha só, as pessoas adultas aqui na página 115, eles estão, né, no ambiente de trabalho, conversando, assuntos importantes, pois eles têm responsabilidades, né, e precisam marcar com suas responsabilidades, família, trabalho, tá bom? E tem também aqui, ó, a velhice. Essa fase aqui, ó, pessoa com uma terceira idade, é uma fase que você deve estar sempre perto deles, né, dessas pessoas, que são os idosos. Eles devem ser respeitados, eles têm direitos especiais depois dos 60 anos de idade. As pessoas idosas, muitas das vezes, são desrespeitadas por serem idosas, são tratadas como inúteis. E isso não é correto, isso não é verdade. Eles podem fazer grandes coisas. Eles podem frequentar aula de dança, de música, podem fazer artesanato, podem te ajudar bastante, tá? Então, os idosos, eles merecem o nosso respeito e a nossa atenção, pois eles têm muita coisa a nos ensinar, tá certo? Lá na página 116, tem uma tarefinha para você recortar lá na página 207 as imagens referentes às fases da vida e colar no espaço abaixo, na número 2 aqui, ó, você vai colar, tá? Depois você vai escrever em cada quadro o nome do período ao qual a respectiva imagem se refere. Por exemplo, a mamãe está com o bebezinho no colo, nascimento. Depois do nascimento vem o quê? A infância. Depois da infância, a adolescência. Depois da fase da adolescência, vem que fase de responsabilidades, que são a fase adulta. E depois, a última fase da vida é a velhice, que encerra esse ciclo, tá? A terceira idade. No número 3, você vai observar a imagem abaixo e responder as questões. Todo mundo está sentado. Geralmente, lá no banco do ônibus, né? Nós temos a cadeira preferencial, que é a cadeira dos idosos. E nem sempre esse direito do idoso é respeitado. Aí, na questão 3, tem um idoso que está, ó, em pé. Devemos respeitar os idosos não porque as leis exigem, mas porque esse é o modo correto de agir, né? Papai e mamãe nos educa, desde pequenininhos, a respeitar os mais velhos. Então, eu, como cidadão, preciso, meu pró, respeitar os mais velhos. Na letra A, está perguntando qual seria a atitude correta dos passageiros sentados. Você perceba que está todo mundo sentado, né? E o idoso está em pé, tadinho, cheio de peso na mão. A atitude correta das pessoas que estão sentadas deveria oferecer o assento à pessoa idosa que está em pé. Se você está sentado e você vê uma pessoa idosa em pé do seu lado, você deve levantar-se, é uma forma de respeito àquela pessoa idosa, e ceder o lugar para ela. Na letra B,
Se estivesse nessa situação, o que você faria? É uma resposta pessoal. Você levantaria ou você ficaria lá fingindo que está dormindo? Hein, meu aluno, minha aluna, o que você faria se você estivesse no lugar dessas pessoas que estão sentadas e vocês conseguissem visualizar ali que tinha um idoso em pé na sua frente? O que você faria? Responda aí na letra B, tá? Na letra C, dê outros exemplos de como podemos respeitar os idosos. Olha, nós podemos ajudar os idosos ao atravessar as ruas, carregar uma sacola de compras, tá? Ceder a vez na fila do banco e etc. Tem várias formas de ajudar os idosos, tá? Dentre elas, a atenção. Quando você dá atenção para os idosos, tá? Você está mostrando que você respeita eles. Parte do trabalho de um cientista diz respeito à investigação e à coleta de informações. Coloque lá na página 117, por gentileza. Isso pode ser feito por meio da observação ou por questionários. Nessa atividade, você entrevistará pessoas que, em diferentes fases da vida, a fim de verificar possíveis diferenças entre elas. Então, você vai entrevistar pessoas que estão em diferentes fases da vida, pessoas que estão na fase da infância, na adolescência, na adulta e na terceira idade. E você vai escolher essas 3 pessoas para entrevistar. Pode ser um adolescente, um adulto e um idoso. E você vai escrever as respostas dos entrevistados na tabela a seguir, facilitando a comparação entre elas, tá? Compare com as respostas obtidas pelos colegas. Você não vai ver a resposta do colega, porque nós estamos na quarentena. Porém, eu vou ler o que você escreveu aí, tá bom? Então, você pode entrevistar sua mãe, seu avô, tá? Você pode entrevistar um adolescente que esteja aí próximo à sua casa. Não saia para a rua para fazer entrevista, pois nós estamos em pandemia. Se você não conseguir fazer essa atividade no momento, eu vou entender, tá bom? Então, lá no Cientista em Ação, você vai responder minhas descobertas. As respostas obtidas foram igual ou houve diferença? Vamos ver. Você vai perguntar para um adolescente, um adulto e um idoso: qual é o seu passatempo preferido? Qual é o passatempo preferido do adolescente? O que ele mais gosta de fazer para passar o tempo? Aí o adolescente talvez ele coloque jogar no videogame. E o adulto coloque assistir TV. E o idoso coloque ler jornais. É um exemplo que eu estou dando. Então você vai comparar as respostas desses entrevistados. Tem outra pergunta que diz assim: ó, qual é a sua principal atividade? O que ele mais faz assim? Quais são seus planos para o futuro? Qual é o plano do adolescente para o futuro? Ah, eu quero me tornar um jogador de futebol. Adulto, eu quero me tornar um advogado. Então, o idoso, eu quero viajar, conhecer lugares que eu ainda não conheci. Cada um vai dar sua resposta, tá bom? Você acha que ao longo da vida as pessoas mudam o seu jeito de pensar? Por quê? É uma resposta pessoal. Eu acho que ao longo da vida as pessoas mudam o seu jeito de pensar. Porque eu era uma pessoa, eu na escola, que era um pouco agitada. E eu comecei a mudar a minha forma de pensar, de agir, né? Em sala de aula a gente não pode estar o tempo todo conversando, né? Não podemos. Sala de aula não é lugar para conversar. E a Pro depois cresceu. Mudou a forma de pensar. Eu achava que eu podia chegar na escola e ficar batendo papo com os coleguinhas. Não pode, gente. Eu fui crescendo, crescendo. Cheguei no terceiro ano, quarto, quinto. Fui mudando minha forma de pensar. Eu espero que você consiga realizar a sua atividade. Nossa aula de hoje terminou, ciências, tá? Sobre as fases da vida. Manda pro Eclés, não deixe de enviar não, tá? Tô sentindo falta das suas atividades. Se você já enviou, tá tudo ok. Mas tem gente que não tá enviando.